Bom dia a todos, diretores, diretoras, a equipe da secretaria. Então, eu estou na chefia do Recursos Humanos, eu sou professora da Educação Física e estou lá no RH, na chefia da RH desde 2012, tá? O tempo que eu tenho aqui para falar com vocês, ele é bem curto, então eu vou ser bem rápida na minha explanação. Se eu fosse ficar conversando com vocês tudo que a gente tem para falar, eu ficaria a manhã toda aqui, né? Porque a gente tem muito assunto de recursos humanos e eu acredito que vocês tenham muitas dúvidas, dificuldades e também sugestões para a gente, né? Então, eu começo sempre colocando o número de servidores que nós temos na secretaria. Como Edmundo colocou, nossa secretaria, o número de servidores efetivos, nós temos em número de pessoas, entre efetivos e temporários, só de professores, 66 mil. Esse número é de sexta-feira, tá? Porque eu tinha um dado de sexta-feira, a gente estava com um número de horas de temporários, que ali eu coloquei horas de suprimento, 331, e ontem à noite já estava 336 mil horas de suprimento de temporário. E de efetivo, nós temos 66 cargos, 322. Entre 66 mil cargos, temos nós da Secretaria da Educação, o Núcleo Regional, vocês diretores, e as pessoas que estão afastadas, ou para secretário municipal da educação, enfim, os vários afastamentos. Se todos nós estivéssemos em sala de aula hoje, nós teríamos 1.411 horas de suprimento. Nossa necessidade hoje na escola é de 1.580 de professor. Claro que as disciplinas, às vezes falta numa disciplina, sobra em outra, né? Então, o número de professores, número de cargos, por isso quando perguntam por que não fazem um concurso, tem tanto PSS, né? Tanto professor PSS na escola, mas nós não podemos ofertar uma vaga de concurso na vaga de vocês, na nossa vaga que estamos na secretaria, porque a qualquer momento, vocês têm um tempo, né? 2 ou 4 anos, e nós da Secretaria dos Núcleos Regionais da Educação, nós podemos retornar a qualquer momento, assim como quem está com licença sem vencimentos, assim como quem está com afastamento para secretário municipal, os prefeitos, vice-prefeitos que estão afastados, eles retornam. Então, esses cargos não podem ser ofertados para concurso, fora os afastamentos que a gente tem, né? Então, aqui eu estou falando só de professor. Entre professores e funcionários, considerando os dados de sexta-feira, nós temos 109 mil pessoas, certo? Então, 109 mil pessoas. Na Secretaria da Educação, no Recursos Humanos, se nós não tivermos cada um fazendo a sua parte, os diretores, o diretor, o Núcleo Regional da Educação, a Secretaria da Educação, a gente não consegue fazer o que tem que ser feito para 109 mil pessoas atenderem muito bem os nossos alunos, né? Então, por isso, eu coloco sempre esses números, porque começa lá na escola, né? Cada um de vocês tem um número X de funcionários, então isso tudo, quando vocês encaminham lá para o Núcleo Regional da Educação, eles alimentam um sistema que chama Metapátrio, e por esse sistema a gente consegue ter o acesso para saber o que realmente está acontecendo lá na escola. Nós preparamos lá da RH toda a parte da gestão em foco, a distância que vocês vão ter oportunidade de fazer agora nesses dias próximos, né? O conteúdo é bastante detalhado nesse curso, então aqui eu vou falar tudo rapidinho, é muito importante a gente poder ter essa oportunidade de falar também, que às vezes, por mais que a gente tente fazer detalhado, talvez não fique tão bem explicado quanto a gente conversando e vocês perguntando e a gente respondendo, tá? Pode passar. Desses 109 mil, esse dado aqui é de ontem. Só ontem nós tínhamos 9.986 pessoas afastadas, de funcionários e professores. Afastamento não é afastamento
diretor que está afastado de sala de aula para ser diretor, ou nós que estamos na secretaria, ou então o secretário municipal, a pessoa que está com outros tipos de afastamentos. São afastamentos como readaptação definitiva, 3.665 cargos readaptados definitivamente. Neste ano de 2017, a perícia médica vai fazer reavaliação de todos os readaptados, certo? Então eles vão reavaliar. Não significa que os readaptados vão retornar. Eles vão reavaliar as pessoas, porque nós temos pessoas readaptadas há bastante tempo por motivos que não caberiam mais uma readaptação, por conta de toda essa alteração da tecnologia, né, que agora a gente pode ter outras possibilidades de trabalhar aquela dificuldade que o professor tinha na época que ele foi readaptado. Então, todos os readaptados serão avaliados nesse ano de 2017, a perícia médica já tem um cronograma, eles serão reavaliados, acredito que aqui em Curitiba mesmo, tá? Então, são 3.665 pessoas, certo? Que estão hoje fora de sala de aula e estão readaptados. Então aqui a gente também tem ou professor com aula extraordinária ou então professores temporários, né? Para suprir isso. O segundo maior afastamento, 1886, acho que é 86 ali, 88. 1.888 pessoas ontem estavam afastadas para tratamento de saúde. Esses afastamentos, eles vão de 1 a 180 dias. Então, eu não coloquei aqui quanto tempo a gente tem, mas esses dados todos a gente consegue verificar no sistema. Quantos afastamentos eu tenho de quantos dias. E isso é bastante importante para nós, para que a gente possa tomar algumas decisões ou verificar o que é que precisa ser feito para esse número de licenças, talvez para a gente tentar reduzir esse número de licenças, né? Que tipo de afastamento que nós temos? A gente não tem acesso lá na secretaria ao motivo, o que motivou a pessoa a entrar em licença, isso a gente não consegue, tá? Mas vocês lá na escola, vocês acompanham isso com o professor, né? O terceiro afastamento maior é 1.272, que são afastamentos de função. Afastamento de função, pessoal, ele não dispensa a pessoa de estar na escola. O afastamento de função, a pessoa deve comparecer na escola, na sua escola de suprimento, no seu horário de suprimento. O que ela tem é um afastamento de função porque temporariamente ela não pode exercer a função pela qual ela prestou concurso, certo? Então, tanto o readaptado quanto o afastado de função, eles devem ajudar a equipe pedagógica e a direção da escola, técnica e administrativamente. Tem as atribuições para professores que estão afastados de função ou readaptados, eles têm que fazer um apoio pedagógico à direção da escola e à equipe pedagógica, certo? Então, não é para ele não comparecer na escola, e se ele não comparecer, não encaminhar as informações do que realmente está acontecendo, certo? Afastado de função, ele deve comparecer sim na escola, o readaptado também. Eles não têm dispensa de dias de trabalho. Se ele não estiver bem, vai pegar um atestado médico, né? E afastar pela perícia médica. Mas de forma alguma ele está dispensado de comparecer ao trabalho nesse período que ele está com esses afastamentos. O outro afastamento, 1115, licenças remuneratórias. Então a gente tem bastante processos de aposentadoria agora, muita gente com licença remuneratória. E na sexta-feira, não sei se vocês viram, mas foi publicado um decreto. Esse decreto, ele não muda em nada a aposentadoria, tá, pessoal? Esse decreto ele vai mudar a tramitação dos protocolos. Por quê? Havia muita burocracia nesses processos. Não sei se alguém de vocês aqui deve ter aposentado em um dos padrões e ver como acontece essa tramitação.
Então ele estava levando em média de 7 meses para sair a aposentadoria. Aí você protocolava, encaminhava para a secretaria, a gente colocava algumas informações, ia para Paraná Previdência, para a SEAP, voltava para Paraná Previdência, voltava para o servidor, para o núcleo, para o servidor, voltava para a Secretaria da Educação e enfim, era uma tramitação gigante. E agora eles estão alterando, então a Secretaria da Administração está alterando o formulário padrão de solicitação da aposentadoria para que vocês prestem mais informações para não precisar ir e vir diversas vezes desprotocolado e agilizar um pouco a tramitação, tá? Então esse pessoal que tem licença remuneratória, a licença remuneratória, eu adquiro o direito à licença remuneratória após 30 dias ininterruptos do meu processo de aposentadoria na Paraná Previdência, certo? Então essas pessoas, 1.115 ontem, que estavam em licença remuneratória ontem, que hoje pode aumentar ou diminuir, esses números todos, existe diariamente ele é alterado, tá? Então essas 1.115 elas podem ficar o tempo, elas têm esse direito de ficar até que saia a sua aposentadoria, certo? 1.099 a gente tem de redução de carga horária. Tem um decreto de 2015 que permite às pessoas que têm pai, mãe, filho, cônjuge, que tenha dificuldades e eles conseguem uma redução de jornada de trabalho. Então, se eu tenho um cargo de 40 ou 2 cargos de 20, e tenho alguém da família, né, que tem essa dificuldade, geralmente são pessoas que têm filhos com deficiência, que acabam solicitando esse afastamento. Então, nós temos hoje 1.099 pessoas com esse afastamento. Então, elas ficam afastadas lá no sistema, trabalham, elas podem afastar até 50% de sua jornada de trabalho, sem prejuízo no salário, tá? Esse material, a gente vai disponibilizar para vocês, tá? Lá eu acho que ontem foi informado, em maio, né? Quando encerrar o último encontro, aí nós vamos disponibilizar esse material para vocês. Só que a gente vai ter os números atualizados daquela data. 268 pessoas em licença sem vencimentos. Afastamento. Ah, desculpa, gente, esse 1.099 é licença gestação. Eu estou falando que era afastamento, eu vi o azulzinho lá. Esse é licença maternidade. Tá? 1.099 mulheres afastadas. E o afastamento, essa redução de carga horária tem 168, desculpe, é que eu vi o tom azul lá. Então, licença para tratamento de pessoa da família, processo de aposentadoria por invalidez, outros, quem está com processo administrativo, mas está suspenso, outros por prisão, outros, enfim, esse outros dá 29 pessoas, mas que são 2, 3 casos em cada situação, tá? O único que consta ali, que não deveria constar, que é esse verdinho, afastamento para desempenhar mandato eletivo, é que é um afastamento que eu falei para vocês que a gente não estava considerando aqui, então esse aqui não deveria estar constando aqui nesse gráfico. Afastamento para júri e outros, então esses são os afastamentos menores. Então 15 pessoas ontem tinham afastamento para júri, foram participar, foram convocados para júri. Então, de todo aquele número de pessoas, nós temos praticamente 11% de pessoas com afastamentos temporários nesse dia de hoje, tá? Então, esses afastamentos, a gente só consegue ver tudo que é pela perícia, já entra direto no sistema, e o que acontece lá na escola é o que vocês encaminham para nós no RMF. Aqui não aparece ainda os afastamentos de 1, 2 ou 3 dias por atestado médico. Isso ainda não aparece aqui porque os núcleos nessa semana que vão fazer essa digitação, essa informação é bem importante para nós, porque nós estamos fazendo verificações de pessoas que se afastam frequentemente desses atestados de 3 dias. Então a gente verifica quem afastou, quem não afastou, não por pessoa, né? A gente verifica o número
de vezes que um determinado RG, porque nós trabalhamos nesses casos, a gente tem que verificar RGs, né? Quais são as pessoas e fazemos encaminhamentos para perícia médica, tá bom? Pode passar. Aqui, então, pelo tempo que eu tenho que fazer assim para olhar, olha, tenho 25 minutos. Vamos lá. Receber o professor e funcionário. Então, tudo isso, todos esses servidores que nós temos da Secretaria da Educação, cada um de vocês, diretores, assim como nós, quando entramos em sala de aula como professores, recebemos nossos alunos e colocamos a eles quais são as regras, qual é o meu planejamento que eu tenho com aquela turma, a mesma coisa nós fazemos quando o professor chega na nossa escola, né? Então o professor chega, ele é professor de matemática, ele vai dar aula de matemática. Professor, se você já tiver o horário, seu horário é esse, o horário de trabalho é assim, funciona dessa forma aqui na escola, né? Eles têm acesso com a equipe pedagógica ao projeto político-pedagógico da escola, eles vão conhecer o que acontece lá na escola. Isso, quando vocês têm um professor que chega no início do ano, fica mais simples, né? Porque aí vocês têm aqueles 2 dias de planejamento, vocês podem conhecer o professor. Agora, a dificuldade maior, e que eu entendo que é uma dificuldade grande, é quando vocês recebem um professor durante o período letivo, num dia que faltou outro professor, e aí o que você vai fazer? Professor, a sua turma é aquela, e por favor vai lá da sua aula, porque agora eu tenho que correr lá na outra turma que o professor faltou, né? Então a gente sabe dessa dificuldade que a gente tem para receber as pessoas no decorrer do ano letivo, quando a gente está com todos aqueles alunos lá, esperando pelas aulas, e aí tem um professor que afasta por um determinado motivo. Quando vocês fazem solicitação para o Núcleo Regional da Educação, nós precisamos obedecer os prazos editalícios, então ele vai demorar um pouquinho para chegar lá na escola, e quando ele chega é num dia que tem uma bomba lá, que vocês têm que correr e atender uma coisa ou outra. Mas é importante que em algum momento vocês consigam falar com esse diretor, a equipe pedagógica, esse professor, consigam conversar com ele para colocar as regras. Por quê? Jornada de trabalho, seja de professor, seja de funcionário. Qual é a jornada de trabalho de um funcionário? 40 horas. Qual é a jornada de trabalho do diretor? Depende do seu porte de escola, uns 20 ou 40 horas. Horas, não aulas. Pedagogo e readaptado tinha uma instrução normativa que deve ser publicada agora, o cancelamento ela vai ser tornada, não é tornada sem efeito, mas essa instrução revogada, isso. Ela vai ser revogada, essa instrução normativa já deve estar entre amanhã e depois, já vai ser revogada. Era uma instrução normativa que permitia aos professores readaptados e aos pedagogos que cumprissem hora-aula. Então, o cumprimento, como dos professores, e como dos diretores, e como dos funcionários, é em hora-relógio. Nós tínhamos muita dificuldade com essa hora-aula, porque em escola que tinha só um pedagogo, o pedagogo queria cumprir, ter um dia, o dia sem vínculo não existe. Não existe dia sem vínculo. Mas eu quero o meu dia sem vínculo, e a escola ficava sem o pedagogo. Aí ninguém queria pegar como pedagogo numa escola que só tinha vaga para um, porque sabia que ele teria que ir os 5 dias e não poderia ter essa folga de um dia, né? Mas, cumprindo o que consta na resolução da distribuição de aulas, todos nós devemos cumprir hora-relógio, tá? Então, a jornada de trabalho, professor, pedagogo, diretor, funcionário e readaptado, hora-relógio.
certo? Em outras reuniões com diretores, a gente ouvia muita reclamação. Ah, mas veja, tem aquele funcionário, aquele professor que chega sempre atrasado. Pessoal, só um minutinho. Sei que aqui eu vou falar muito de regra, mas eu procurei elencar os assuntos que mais chegam para nós de dúvidas de diretores. E as dúvidas de vocês são geralmente essas, né? Então eu vou falar mais dessas regrinhas mesmo, que são as questões que nós recebemos diariamente por meio lá de e-mails, ou então por telefonemas, ou então pelo SIGO, que é o sistema da ouvidoria. Cumprimento de horário. Tem um diretor que diz assim: não quero mais esse funcionário porque ele chega atrasado, ou ele sai mais cedo, ou ele não cumpre, ou ele quer cumprir 6 horas, não fazer o horário do almoço. Isso também não existe. Funcionário e pedagogo, quem tiver 40 horas, todos têm que ter 1 hora de intervalo para almoço. E não existe essa redução para 6 horas. Não tem, são 8 horas. 40 horas são 8 horas. Então eu vou trabalhar. Se é de manhã, manhã e tarde meu turno, manhã, horário do almoço e tarde. Tarde e noite, tarde, horário para o jantar e período da noite. Não tem 6 horas. Por favor, não permitam que isso aconteça lá na escola, porque a gente, quando tem algum processo, a gente encaminha lá para a escola e a própria pessoa diz: não, mas nesse dia, porque eu fazia 6 horas e daí não pode. O horário de trabalho vai ter 8, não são 6 horas, tá? E se ele chega atrasado, sai adiantado, existe lá no RNF a informação de chegar atrasado ou sair adiantado. Pode ser descontado. Então, quando eu recebi assim: eu não quero mais aquele professor, não quero mais aquele funcionário, porque ele sempre chega atrasado, ele sempre sai adiantado, mas não tem nada anotado lá no sistema. Para mim, está 100% aquela pessoa. Ele não tem nenhuma falta, nenhum afastamento por atestado médico. Nenhum. Não, todo mês ele tira atestado a 3 dias. É isso que a gente escuta. Todo mês ele tira atestados até 3 dias. Eles fazem rodízio lá na escola. Vai olhar, não tem um afastamento de 3 dias. Não tem nada registrado. O que a gente vai fazer? Para nós está tudo certo. Para nós, aquele funcionário está indo todos os dias trabalhar, chega no horário certo, sai no horário certo e não tem problema. Certo? Porque 109 mil pessoas a gente só consegue ver pelo sistema. Não conseguimos acompanhar pessoa a pessoa. Certo, gente? Então, quando vocês forem olhar aquele RMF que é chato de preencher, sei que é. É chato de preencher, mas é com esse documento que a gente tem a realidade das escolas. Não é para ficar pegando no pé de ninguém. Não é por isso, é para a gente conseguir identificar onde estão os problemas e para a gente tentar ajudá-los também, né? Aí, quando eu tenho cumprimento de horário no turno, por exemplo, sou suprida no turno da noite, mas eu vou trabalhar no turno da tarde, porque à noite agora eu não posso, estou com algum problema, não vou trabalhar de noite, mas vou cumprir de tarde. Vou contar um exemplo para vocês de um professor que é de uma disciplina que não tem mais na matriz curricular e que ele ficou suprido na dita demanda especial, que é aquela demanda da pessoa deve fazer o apoio pedagógico também à direção e à equipe pedagógica. Ele ficou suprido, vocês sabem, demanda especial não se pode fazer para a noite, tem que ser de dia, e ele ficou suprido nessa demanda. Aí recebemos um relato do professor, dizendo assim: não tinha aula para ele de outra disciplina da área, ele se negou a pegar essas aulas. Se negou a pegar as aulas, e aí a gente falou para ele que teria que pegar as aulas. Ele entrou com um mandado de segurança. Nesse mandado de segurança, ele conta que por tantos anos ele ficou suprido nessa demanda, que ele poderia ter feito um outro curso, né? Ter feito uma formação pedagógica numa outra disciplina. Mas ele ficou suprido nessa demanda e que ele era concursado na prefeitura
que ele trabalhava manhã e tarde na prefeitura e que ele não teria condições de trabalhar à noite na escola. Mas que a direção da escola permitia que ele fosse de noite, mesmo estando suprido de dia. Qual é o problema, gente? Ele cobra, manda todas as folhas ponto, comprovando que esteve à noite na escola por tantos anos, e se adicionar o noturno, esse período noturno dessa pessoa, se ele vier a cobrar, de quem é a responsabilidade dele estar prestando serviço num horário que ele não está em suprimento? Pela Secretaria da Educação, ele está suprido no período da tarde e ele está trabalhando à tarde. Não tem nenhuma informação lá de que ele está indo à noite. Se o diretor permitiu que ele trabalhasse à noite, para quem vai esse mandado de segurança para responder pela responsabilidade? Para o diretor. Então tomem muito cuidado com isso. Meu horário de suprimento, manhã e tarde, eu vou trabalhar manhã e tarde. Tarde e noite é tarde e noite. Não permita que a pessoa compareça em horário diferente. Se eu tiver um acidente de trabalho, num horário que não está previsto de eu trabalhar, quem tem a complicação é o diretor. Então essas regras não são assim, porque nós queremos ser rígidos, não permitir nada. Não, é para nos defender. Tudo que a gente fizer, cumprindo a legislação e cumprindo o que está lá no nosso sistema, que de alguma forma foi concedido ou aula por distribuição de aulas, quem está afastado de função, ele participou de uma distribuição de aulas. Ele escolheu as aulas naquele período, ou se ele não estava bem classificado, sobraram aquelas aulas para ele. Ele tem que trabalhar naquele período. Então, se eu cumprir o que consta na legislação, se eu cumprir o que está estabelecido, o que está lá no sistema, eu não vou ter problema para responder depois no mandado de segurança. Com isso eu já falei, né, sobre o RMF, então já fala sobre aquelas faltas, chegada atrasado, para indicar realmente o que acontece. Mas por que eu tenho que colocar o nome dele se ele não teve nenhuma falta? Porque nós recebemos informações, às vezes vem algum protocolado, algum processo, até mesmo quando é da aposentadoria. Às vezes dá algum problema lá na Paraná Previdência e eles precisam de uma comprovação de que o professor realmente trabalhou naquela escola. Então, que ele não teve nenhum afastamento, enfim. E aí, a gente tem essas informações. Olha, ele não teve nenhuma ocorrência nesse mês. Ou a folha ponto, às vezes eles vão pedir. Alguém de vocês já deve ter recebido processo de aposentadoria de algum servidor que solicita o folha ponto dele de 5 anos. Para que eles possam, principalmente de professor, tá? De funcionário não acontece muito, mas de professor acontece. Porque a gente sabe que tem aposentadoria especial, então se não for comprovado, se ficou alguma dúvida de que esse professor atuou mesmo em sala de aula, eles vão recorrer à escola e pedir a folha ponto desse professor. Ocorrências e ata. É difícil ficar fazendo ata o tempo inteiro, tem um monte de coisa. E eu sei o quanto de coisa tem a direção da escola, porque eu sou uma parte que está falando aqui. Vocês vão ter ainda o pessoal que vai falar sobre a parte pedagógica. Sim, Marita. Vocês vão ter o pessoal que vai falar sobre a parte pedagógica. Vocês têm que falar de prestação de contas. Enfim, é uma infinidade de coisas que vocês têm para fazer lá na escola, né? E daí eu vou perder tempo fazendo ata. Eu vou dar mais um exemplo aqui. Em um curso de diretores que eu fui, também o diretor falou assim, olha, eu tive um problema com um professor, ele estava mandando mensagem para as alunas e tal, o que eu faço? Aí ele falou, fui lá na ouvidoria, registrei na ouvidoria, ou então fiz uma ata lá com a equipe pedagógica da escola, a gente registrou que a gente falou, olha professor, veja bem, tem que tomar cuidado. Às vezes o professor acabou de chegar na escola, nunca tinha dado aula e ainda é inexperiente, né? Então, a equipe, você teve algum problema, chama a equipe pedagógica, conversa com o professor e diz, olha, a gente está tendo um problema assim, assim, está acontecendo isso, então a gente precisa até alertar de que isso pode ter dado problema posterior. Foi avisado, assinou o registro na ata, tudo bem. Voltou a acontecer isso. Você já fez um registro.
Então, o que você vai fazer? Professor, nós já conversamos com você a respeito disso. Agora a gente vai fazer um encaminhamento para a ouvidoria do núcleo, né? Vamos ter um encaminhamento diferente, porque é a mesma coisa que se faz com o filho. Não vai mandar o filho para a ouvidoria, mas você vai tomar uma ação mais drástica. Então, não falou uma vez, não resolveu, não surtiu efeito, e principalmente quando trata dessa situação, não só professores e funcionários, mas do contato com o aluno, né? E aí esse diretor falou que eles tinham tido esse problema com o professor, fizeram esse registro, e daí ele disse assim, mas eu falei com o diretor que ele trabalhou no ano passado, e disse que ele fez a mesma coisa naquela escola, que ele ficava mandando algumas mensagens para as alunas e tal. E daí eu falei, então se ele fez isso, você já pega o registro que o diretor fez no ano passado, pega o teu registro e encaminha para nós, que nós vamos abrir uma sindicância, alguma coisa assim. Aí ele falou, não, mas o outro diretor não fez nada, não registrou nada. Aí quem ficou descoberto foi o diretor da agora, porque ele tem que esperar mais um tempo, vamos ver se já tinha acontecido uma vez, mas a gente não poderia considerar, porque não tinha nada registrado. Então, é chato fazer registro em ata, mas é o que a gente tem para que a gente consiga posteriormente tomar fazer um encaminhamento ou para uma sindicância, um processo administrativo, porque nós temos casos gravíssimos em escolas. Gravíssimos. Tem pessoas que estão afastadas por processo administrativo por questões que não são nada simples, não. Tá? Então, às vezes, um registro numa ata, não fazer sozinho, o professor sempre tem alguém perto, o professor ou o funcionário, sempre tem alguém da equipe pedagógica para que vocês possam fazer esse registro, tá bom? Distribuição de aulas, suprimento no SAI e pagamento Meta 4. A distribuição de aulas neste ano, eu tinha colocado ali o sistema RH, não vai dar para falar sobre ele, mas neste ano a gente teve esse sistema de distribuição de aulas pelo sistema RH. Sei que muitos tiveram dificuldade com esse sistema, por ser o primeiro ano, mas a gente está fazendo várias mudanças para facilitar, para que no próximo ano a gente não perca tanto tempo, que não precise fazer o suprimento. O nosso objetivo, a gente já colocou como prioridade para a Celepar, que é quem desenvolve esse sistema, é que para o próximo ano, isso é um objetivo, eu espero que a gente consiga, para que o próximo ano na distribuição de aulas, quando você clicar no nome do professor, ele já saia suprido. Quando você vai clicar lá no nome dele e escolher as aulas, mas a gente vai ter que fazer uma alteração grande lá no sistema, no site, que é aquela telinha preta que vocês têm acesso lá, que fazem o suprimento, tá? Então, esse sistema de distribuição de aulas, ele foi primeiro ano de implantação. Tivemos problemas, mas também em alguns lugares, e eu acredito, pelo menos nós conseguimos fazer um acompanhamento em tempo real do que estava acontecendo, que ele foi eficiente dentro das possibilidades dele lá. Não precisou mais aquele mapa, ficar mandando para o núcleo voltar. Então eu gostaria, depois eu vou passar meu e-mail, que vocês colocassem a colaboração de vocês, mandassem, né, sugestões, críticas a respeito do sistema, até mesmo aquele sistema que vocês têm acesso agora, que vocês podem consultar a demanda de suprimento da escola, os professores que estão supridos. Se vocês tiverem sugestões ou alguma outra informação que vocês acham que deva estar disponível, vocês mandem lá no e-mail, tá? Distribuição de aulas, a parte da jornada de trabalho, cumprimento de horário noturno, isso também entra na distribuição de aulas. O professor pegou aquelas aulas, ele vai trabalhar naquelas suas aulas. O suprimento que vocês fizerem no site é o que vai gerar o pagamento, que nossa folha de pagamento é 91% do orçamento da educação, né? Então, o que cada um de vocês está fazendo lá na escola de suprimento é o que vai gerar nessa nossa folha de pagamento, tá? Se cada um dos diretores do estado do Paraná solicitarem, eu só quero um agente 1, eu só quero um pedagogo, eu só quero mais 20 horas de direção. Se nós fôssemos conceder uma pessoa para cada escola, vou colocar uma média de valor, considerando que fosse qualquer, seja agente 1, 2, pedagogo ou diretor, tá?
Então eu vou colocar lá um valor de 2.200 mensais, que já chega a uma média desses cargos, vezes 1.149 2.149 escolas, vezes 13,3, que são 12 meses de salário, mais o 13º, mais o terço de férias. Nós teríamos uma despesa não, mas nós teríamos um aumento na nossa folha de 62 milhões no ano, para dar um funcionário só para cada escola. Um que pediu um agente 1, um que pediu um diretor, um que pediu um pedagogo e o outro que pediu um administrativo. Procedimentos, editais, PSS, remoção e outros. Então, gente, todos os editais que nós fazemos, edital de PSS, que a gente coloca esse nome PSS, mas na verdade eles são contratos de regime especial. PSS é o processo seletivo simplificado. Então, eles são CRES, tá? CRES, as pessoas contratadas temporariamente. Quando a gente faz o edital, a parte, quem é que define que critérios eu quero para a educação profissional? É o departamento pedagógico da educação profissional. Eles vão colocar quais são os critérios, que tipo de formação a pessoa tem que ter para cada uma das disciplinas. Então, toda a parte de construção desses editais, nós encaminhamos para os núcleos regionais da educação. Os núcleos regionais discutem entre eles e talvez em alguns momentos devem encaminhar para diretores ou aceitar sugestões de diretores. Os departamentos da Secretaria da Secretaria da Educação também discutem cada um dos critérios que serão elencados nesse edital, tá? Porque é que sempre eu sugiro que tenha lá no edital do PSS determinada coisa e nunca apareceu. Porque tem vários diretores que sugerem. Mas quando não atende a legislação, a gente fica impedido de colocar, certo? Então, as sugestões que são encaminhadas para nós, todas são avaliadas e verificada a possibilidade de inserir, se nós não teríamos problemas judiciais com esses critérios, tá bom? Tem 1 minuto só, né? Tá, já estou terminando. Concurso de remoção e outros. Então, todos os editais, tudo isso a gente acaba discutindo e vocês podem dar sugestões lá no Núcleo Regional da Educação de vocês e os núcleos regionais da educação, quando fazem sua colaboração, podem encaminhar para nós, tá bom? Pode passar. Eu vou deixar aqui meu e-mail, então, gente, que o que vocês tiverem de sugestões, sugestões, críticas, o que vocês puderem colaborar, principalmente porque agora o nosso objetivo é deixar o mais informatizado possível toda a nossa tramitação. Aí vocês, por favor, podem encaminhar no e-mail, tá? Para que a gente possa avaliar cada situação, tá? Eu espero que no Gestão em Foco à distância que vocês vão fazer, que todas as informações, que a gente tenha sido bem claro em todas as informações que a gente colocou lá, porque não é simples conseguir deixar a fala de recursos humanos de uma forma que não seja simplesmente técnica, né? Tá bom? Então é isso, obrigada e bom curso a todos vocês. Oi. Não, ele tem que ter 1 hora de almoço. Você pode fazer na escola, por exemplo, preciso de uma pessoa que fique do meio-dia a 1. Eu posso começar mais tarde e fazer o meu horário de almoço. Não. Ele pode fazer o seguinte, o intervalo de almoço dele pode ser feito às 11 ao meio-dia, e aí meio-dia ele volta e sai no horário. Ele não pode ficar sem fazer, ninguém pode ficar sem fazer a 1 hora de almoço, tá? Todos têm que fazer a 1 hora de almoço. Não pode, porque eu não fui almoçar, vou sair mais cedo. Oi. Mas aí, o que eu falei para vocês podem fazer uma flexibilização de quem sai mais cedo e
esse horário de almoço ter coberto aquele horário, mas não que você vá fazer 6 horas porque ficou na hora do almoço. Só um pouquinho, gente, aqui, ó. Aqui. Você disse que seria alterada a demanda de readaptado a hora. Demanda não, vai ser a hora para hora. Relógio. Será feito por uma lei, uma portaria? Não, gente, olha. Na verdade, na legislação é hora relógio. É hora relógio na legislação. Em 2011 foi publicada uma instrução normativa número 2/2011, onde consta que poderia ser feito em hora-aula. Como na resolução de distribuição de aulas já consta que o professor também é 20 horas relógio, por que é que o pedagogo e o readaptado vão fazer hora-aula? Aquelas 4 horas de atividade que a gente colocou, que o professor faz em local de livre escolha, que ele vai fazer em casa, o pedagogo e o readaptado não tem, porque eles não têm hora de atividade. Professor lá. Só um pouquinho, gente. Só a última pergunta aqui, ó. A hora de definir o número de funcionários por escola. Certo. Que hoje, infelizmente, ainda está no número de alunos. Resolução do porte. Exatamente. O problema é que você pega uma escola grande, que está inteiro tem, e a nossa lá, por exemplo, nós temos 2 andares, 10 mais 2 andares, e outros lugares, enfim, é uma imensidão. Então, assim, o correto, o sensato, eu sei que tem o lance que você acabou de falar, se mais um pedir mais um funcionário para aquele montante, etc, etc. Se a gente considerar isso, realmente é muito possível atender. Mas se você pegar esse montante e dividir por número de alunos e famílias atendidas, né, você vai perceber que é razoável, certo? Porque é o seguinte, nós temos que começar a caminhar para fazer aquilo que você falou no início da fala aqui, para atender os alunos, tem que mudar esse critério de funcionamento do agente 1, não pelo número de alunos, mas por área construída. Senão, a gente não Olha, dá 2 minutos. Gente, a resolução do porte é a coisa mais difícil que existe para fazer alteração. Sabe por quê? Porque não é só área construída. Eu tenho uma área construída lá urbana e uma área do campo. A do campo, lá o aluno, quando ele vai, tem estrada de chão, ele vai sujar mais. Então a necessidade também é maior na escola do campo. Nós tentamos chegar numa fórmula para poder atender todo mundo. Então nós deixamos lá para Extinta Sud, que agora é o Fundepar, nós tentamos discutir quanto é que uma pessoa consegue fazer. Gente, só um pouquinho, já estou concluindo. Então, para você conseguir definir todos os critérios para atender, principalmente o agente 1, é muito difícil, porque os agentes 1, a idade deles está avançada, né? Eles estão bem cansados já, não conseguem mais fazer todo o trabalho. Muitos deles faltam bastante também, porque já estão doentes, né? Tem vários problemas. Então, o agente 1, às vezes, não é que falta pessoa, mas às vezes as pessoas que estão lá, eles não estão conseguindo dar conta por conta da seu estado, né? A gente tem a maior parte de pessoas, 50 anos é novo, mas para quem fez durante 30 anos o trabalho de limpeza na escola, você já fica um pouco mais difícil de fazer esse trabalho, né? Certo? Então a gente está tentando achar uma solução. Não está sendo fácil, mas espero que a gente consiga. Se vocês conseguirem mandar sugestões, a gente precisa do que, gente? Isso tudo é feito por sistema, porque a gente não pega cada escola e faz. É número de matrículas. A gente tem que chegar numa fórmula que atenda todas essas especificidades. Se eu sou uma escola do campo, a área construída, se eu tenho 2 pavimentos, se eu tenho 3, como que fica, tá bom? Então, cada escola tem uma situação diferente. A última pergunta. Sim. Escolas que só têm
Tá. A escola que tem um turno, ela tem várias dificuldades, até mesmo quando é diretor, período noturno, no período da tarde tem que fazer trabalho de banco, tem que fazer várias situações. Então, essa do turno da noite, ela tem várias outras dificuldades, não só do agente 1, que a gente acaba recebendo lá. É que é do agente 1. Tá. Ok. Gente, eu vou ficar aqui durante a manhã. Aí no intervalo vocês podem me procurar, aí eu vejo que eu posso ajudar, tá bom? Obrigada.